Olá, irmãos e irmãs, amigos, admiradores da Palavra de Deus. Mais uma vez estamos aqui trazendo recados da parte do Senhor. E o assunto de hoje, o tema de hoje é vida eterna. Nós vamos falar sobre a vida eterna fundamentada na Palavra de Deus, na visão espiritual cristã. Embora o assunto vida eterna vá além da compreensão do ser humano e também das revelações chegadas até nós através das Sagradas Escrituras. É porque em 1 Coríntios 2:9, irmãos, diz assim: como está escrito, que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, porque Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o assunto hoje está fundamentado em João capítulo 11, versículo 25 e 26. É o nosso texto áureo de hoje, que diz o seguinte: disse-lhe Jesus a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto, ou disto? Uma conversa de Jesus com Marta, na circunstância do falecimento de Lázaro, seu irmão. E nós estamos trazendo esse assunto no contexto histórico, levando em consideração o mês que na tradição, o mês dos finados, e também falando da morte de um artista, de uma frase que eu ouvi: morte de um artista, por sinal querido, né? Morre um artista querido, o luto toma conta de todos. E nas homenagens ao reconhecimento pela sua arte, ou a sua arte. E no meio das frases proferidas, uma delas foi: isto é o que é vida eterna, viver para a arte e quando morrer, continuar através da arte, pela admiração e reconhecimento dos que ficam. É bonita a frase, foi bonita a crônica, foi bonita as considerações, mas apenas tem um aspecto sociológico, não tem aspecto espiritual, tá? E vida eterna. Vida eterna não é isso aí. Isso aí é como a pessoa se perpetua na história, depois de ter sido um artista, depois de ter desempenhado um bom trabalho, contribuindo assim com a sociedade. Falemos um pouco sobre a vida eterna, abordando alguns aspectos. Primeiro, a condição original da vida eterna. Olha, Deus criou o homem para não morrer. E até que ele optasse pelo pecado, não tinha morte, e muito menos morte eterna. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, como está em Gênesis 1:26. E Deus é eterno. E nessa semelhança, dentre as muitas semelhanças, os vários aspectos da semelhança, estava de viver eternamente. Então o homem foi chamado a viver para sempre com vida real, além da arte, do tempo, do espaço e da matéria. Esse foi o chamado de Deus para o homem. Ele disse: se comeres, ou se pecares, se comeres do fruto de uma árvore que está proibida, né? Se pecares, morrerás. Está em Gênesis 2:17. Isso era mesmo que Deus está dizendo: homem, tu queres viver mesmo? Queres viver de verdade? O homem comeu, pecou e morreu, mas Deus é maior que todas as coisas e continuou querendo a vida do homem. Portanto, traçou um plano de oferecer chances ao homem. O que não é vida eterna? O que não é vida eterna é linhagem, genealogia, ou, como já falamos, a arte. Em uma vida que deixou rastro. Vida eterna não é só isso. Isso é uma visão apenas sociológica e material, como já falei. Agora, o que é vida eterna? Existe o conceito: vida eterna é a vida que alcançou ou foi alcançado pelo eterno. É a vida em abundância que Jesus Cristo fala em João 10:10. João 10:10, ele diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Isso é a vida excelente. A vida em abundância aqui não é fartura de bens materiais. E no tempo e na qualidade, ela é eterna. Ela é espiritual e eterna. A graça e a verdade vieram por Jesus. Essa graça aí é a clemência. Ou seja, o homem pecou, a única coisa que merecia a morte. Mas ao invés de ser executado, Deus perdoou, dando-lhe a graça. Isso é vida eterna. A consistência da vida eterna, ela consiste em João 17:3 diz que a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo.
Em João 5,24 diz que quem crê nele tem a vida eterna. Em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas, lá vem desfazer o salário do pecado. Mas, enquanto o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Vida eterna está em Cristo Jesus, para não herdar as consequências da desobediência de Adão. E em Efésios 2:8-10 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para depois sermos pessoas como Deus quer, e praticarmos as obras que Deus aprova. Tudo isso são facetas, são características de quem tem a vida eterna em si, em decorrência de ter sido alcançado pelo Eterno, por Jesus. Uma condição, em Mateus 24:13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem uma condição temporária, a vida eterna, que é perseverar dentro do tempo, até o fim da nossa vida, ou até a volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Isso é a visão espiritual cristã de vida eterna. Agora nós temos aqui a nossa conclusão e o apelo. Jesus Cristo e os benefícios conquistados por Ele é a porta e a fonte de vida eterna. Crês tu isto? Agora nós repetimos a pergunta que Jesus Cristo fez a Marta, que está lá em João 11:26, na luta do Pai. Crês tu isso? Quem crê automaticamente já está sendo transferido para a sua conta espiritual, diríamos assim, né? O crédito da vida eterna em Cristo Jesus. Que tudo através da fé. Amém, irmãos? Esse é um dos recados que Deus tem para nós neste dia. Nós vamos já fazer uma oração por você, por vocês, por todos nós, pela humanidade, pelo Brasil, pela nossa sociedade. E se você gostou desse vídeo, nós apelamos que você compartilhe com outras pessoas. E quem desejar e achar interessante será bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva e aperte o sininho, né? Para quando for postado um novo vídeo, você já recebeu automaticamente. Oremos. Deus bendito, soberano Senhor, bendito seja o vosso nome. Nós, neste momento, clamamos a Ti, porque mais do que nunca necessitamos da Tua misericórdia, da Tua graça e da Tua paz. Te pedimos que através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, a Tua palavra fique em nossos corações, nos consolando e nos confortando. E também nos dando condição de percorrer toda essa caminhada até o fim, para que gozemos da vida eterna em Cristo Jesus. Isso que nós pedimos e agradecemos.